Nós vamos, compartilhar a tela. Deixa eu só abrir aqui o meu material. Só um minutinho e a gente já conversa. A última vez que eu deveria ter estado em aula com vocês não foi possível, porque eu acabei ficando sem voz e não deu para ter aula. Mas aí já está o material, vocês conseguem ver já? Ok. Então vamos lá. Deixa eu só sair desse negócio aqui, poder ficar melhor. Bom, gente, boa tarde. Eu acho que não é a primeira vez que vocês assistem a minha aula, e de forma que a gente já está, de certa forma, bem entrosado. Apesar de serem poucas vezes que eu acabo aparecendo por aqui, vocês já me conhecem. Então, vou falar um pouco hoje sobre estratégias argumentativas, sobre tipos de argumentação. E o conteúdo depois vai estar à disposição de vocês. Eu quero só lembrar aqui algumas coisas. Qual é o objetivo básico, portanto, da redação escolar, né? E vocês já sabem que a ideia básica é defender uma opinião, é ter uma opinião, né? Então, sabe-se que nesse gênero a maior finalidade é persuadir. Eu não gosto muito de usar esse termo persuadir, né? Eu gosto mais da ideia de argumentar, de convencer, porque sempre que a gente trabalha a ideia da persuasão, mas eu sempre uso esse termo para comentá-lo. Como é que eu não concordo e uso o termo? Eu não concordo, mas eu coloco para comentá-lo. A ideia da persuasão sempre parte do pressuposto de que você está querendo convencer a pessoa utilizando recursos emocionais. É mais ou menos assim. É como se você tivesse que convencer alguém, e normalmente os pais gostam muito de usar esse argumento, esse artifício, de tentar você se colocar no lugar dele para sentir sua dor para que você não faça isso. É mais ou menos assim. Se é hora de você chegar, você sabe que horas são, você sabe quanto tempo eu fiquei preocupado esperando você chegar. Você se colocou no meu lugar. Então, essa ideia é uma ideia de persuasão e não é uma ideia de convencimento propriamente dito, porque quando a gente fala de convencer, parte do pressuposto da ideia da racionalidade, de utilizar argumentos racionais, dados, estatísticas, analogias ou comparações, argumento de autoridade. A gente vai ver algumas possibilidades argumentativas que poderão nos favorecer nesse sentido. Então, dois elementos são importantíssimos na hora de defender uma ideia. Primeiro é ter uma tese, e depois, tendo uma tese já pré-estabelecida, levantar argumentos para que você possa convencer, para que você possa argumentar, dissertar sobre essa opinião que você tem sobre algo. O que é uma tese? A tese é uma hipótese. É a sua opinião sobre o tema sugerido. Inclusive, eu sei que tem muita gente que confunde tema com título. São coisas diferentes. O título é o nome que você dá ao seu texto. Tema é a proposta que é lançada para que você discorra sobre ele. E quando você tem um tema, você precisa ter uma opinião sobre ele. E essa opinião, ela pode quebrar a expectativa, mais ou menos assim. Geralmente, a gente fica um pouco receioso, a gente, que eu digo candidato, fica um pouco receoso de achar que se ele colocar, ou ela,
tiver uma tese, uma hipótese que contrarie a expectativa do senso comum, por exemplo, a respeito de drogas, a respeito de aborto, a respeito desses temas mais polêmicos que a sociedade ostentam, carregam, você acha que você vai ser penalizado por ter uma ideia diferente, né? E não, quem está avaliando a sua redação não é um censor, né? Se você tem uma visão negativa ou positiva sobre o aborto, ninguém está interessado em saber, em querer sentenciar você, porque você tem uma ideia que difere do senso comum, do espírito religioso ou das leis vigentes no país. O que interessa nesse momento é o conteúdo que você utilizou, é a fortaleza dos argumentos que você levantou, que você organizou para, para apresentar ao seu leitor. Tá? Então, dentro da tese, melhor, dentro da temática, você precisa ter uma tese, ou seja, uma opinião, precisa se posicionar sobre ela. E os argumentos, que é aquilo que você utiliza para convencer alguém a aceitar a sua tese. Então, vamos adiante, só lembrando que eu sempre gosto de que vocês participem Deixa eu passar um pouquinho, já que não temos tanto tempo para discorrer sobre todo o material e você vai ter acesso a ele, eu vou pincelar apenas aquilo que é mais importante, tá? Então, na minha aula, eu sempre gosto que haja a interação com os alunos. Então, você pode falar, pode utilizar o chat e eu vou acompanhar aqui em tempo real. É por isso que eu tenho duas telas, que é exatamente já para ter a possibilidade de acompanhar certinho as intervenções de vocês. Não existe, eu acho que é quase um mantra para mim, nas minhas aulas, não existe pergunta boba. A pergunta boba pode ser para alguém que já domina relativamente bem o conteúdo, mas para aquelas pessoas que ainda não têm o entendimento bem mais solidificado, bem mais consistente, ela é muito pertinente. E, às vezes, a sua dúvida pode ajudar um outro colega a entender melhor o conteúdo. Então, participe, interaja, é sempre bom. Até porque eu não vou ficar falando sozinho também. Alguém já havia estudado sobre isso, ou na escola, ou por conta própria? Ou aqui não, porque as aulas de redação sempre são comigo. Mas alguém já tinha visto tipos de argumento na escola, ou em outro cursinho, ou estudando, garimpando pela internet? Alguém já tinha passado por esse conteúdo? Elian já viu, Júlia já viu. Então eu não estou nenhuma novidade, né? Que bom. Então, mais fácil ainda seria uma espécie de revisão, né? Quando é revisão é bom. O ruim é quando você se assusta, diz, existe isso, né? Mas como vocês já viram, menos mal. Deixa eu só dar uma pequena reduzida na tela, para não ficar tão... Isso. Pronto. O primeiro tipo de argumento que eu apresento aqui é a argumentação por citação, mas é muito mais conhecida como argumentação de autoridade, né? O que é autoridade? Autoridade nada tem a ver com a questão de ser autoridade militar, jurídica, não tem nada a ver com civil, que exerce algum poder no Estado, não. A autoridade é exatamente o que você faz para conferir ao seu texto a autoridade. Quando você se utiliza de alguém que é especialista no assunto, ou que tem notoriedade no assunto, que tem respeito na abordagem daquele tema, para conferir ao seu texto também a autoridade. É muito comum, por exemplo, que nos textos de redação as pessoas se utilizem, daqui a pouco eu vou comentar sobre isso, se utilizem de pessoas que têm notório saber. Filósofos, sociólogos, estudiosos,
professores dos grandes centros acadêmicos, escritores da literatura clássica, ora nacional ou mundial, fragmentos de músicas da MPB, ou então de outro idioma, mas sempre nos utilizamos de alguma coisa para respaldar a nossa argumentação. Então, aqui diz que nesse tipo de argumentação, utiliza-se a voz de outras pessoas que confirmam a opinião, aqui já está evidenciado aí, que confirmam a opinião do autor. Então, de repente, você está discorrendo sobre algum tema, e aí vocês viram ontem foi o dia no Brasil que se comemorou o Dia do Professor. E olha que tema instigante, né? Seria para você aprofundar um pouco o seu conhecimento sobre essa figura tão necessária, apesar de tanta tecnologia, mas tão necessária para a educação, para os processos educacionais, para o avanço de uma nação. Imagine que não existe uma escola que seja tão boa, que seja tão poderosa, que tenha investido maciçamente em equipamentos tecnológicos, uma escola em que todas as salas sejam bem equipadas do ponto de vista do conforto do aluno e do ponto de vista da transmissão das informações, se você não tem um professor qualificado, se você não tem um professor respeitado, se você não tem um professor que esteja empolgado, que esteja motivado a fazer bem o seu trabalho. Então, dois mitos que se criaram no início dos anos 20, portanto, agora na contemporaneidade, dois mitos criados foram, com a chegada da internet e banda larga em alta velocidade e da universalização da internet, duas coisas sumirão do cenário educacional. Uma, os livros. Dois, o professor. E aí você já viu que os livros continuam em alta, como sempre. Independe do formato, independe da plataforma, se o livro é físico ou se ele é digital, o livro continua em alta, como sempre. Olha o que vocês veem atrás de mim, só estão vendo apenas duas estantes apenas dos que tenho. Não, esse tipo de argumento, Elian, é de inferência, né? Causa e efeito. E aí esse é um tipo de argumento muito perigoso, né? Eu já vivi, logo eu sei mais de tal assunto que você. Aí você cai numa cilada chamada falácia. É usar um argumento certo para chegar a conclusões erradas, né? Falácia, isso era muito comum no tempo dos filósofos contemporâneos de Sócrates, né? Filósofo que Sócrates combatia muito, ele chamava esses filósofos que trabalhavam com essa perspectiva de enganar as pessoas, utilizando argumentos certos para levarem os ouvintes a chegar a conclusões erradas, ele chamava de mercenários, né? Mercenários, porque eles trabalhavam por dinheiro. Hoje eu seria um mercenário, na visão de Sócrates. Professor, um filósofo não deveria trabalhar na perspectiva de ganhar dinheiro por trazer conhecimento às pessoas. Essa era a perspectiva dele. Mas eu estou fora. Né? Apesar de ter formação filosófica, eu não acredito. Mas sim, esse tipo de argumento aí é causa e efeito. Daqui a pouco a gente chega nele. Sim, então, como eu dizia agora,
Os livros continuam sendo tão utilizados quanto no passado, a grande diferença é que há mais livros do que no passado, e há mais facilidade de se adquiri-los. E o professor, né? O professor seria uma visão bem utópica, né? Eu não sei quando é que o professor vai deixar de ser necessário. Eu não tenho uma notícia muito boa para vocês sobre isso, né? Eu acho que o professor ele vai render muito tempo ainda, e a escola também. Eu acho que é uma é uma personalidade muito importante na sociedade. É uma função que ainda faz muita diferença na sociedade e que eu acho que a sociedade perde muito em não valorizá-lo e não tê-lo por perto e não gostar do serviço que ele oferece, né? Então, seria um bom tema de vocês pensarem em aprofundar o papel do professor na contemporaneidade, os desafios do magistério na contemporaneidade, né? Vocês imaginem que no governo Lula e no governo Dilma, eu estou dizendo isso não para, para, para comentar o governo de alguém ou para politizar alguma coisa, é só um fato, não uma questão da política em si. Mas no governo Lula e no governo Dilma, houve uma campanha de resgate do magistério, e isso ainda é um problema no Brasil, que as pessoas não querem mais ser professores, né? O magistério acaba sendo uma profissão de poucos, e é um dos cursos mais baratos nas universidades, são chamados de cursos de biblioteca, já que não precisa, na maioria dos casos, de um custo muito alto, não precisa de laboratórios, não precisa de muita sofisticação, de computadores de grande potência, né? Só precisam de professores e livros. Mas, como a profissão é tão desvalorizada, a população jovem hoje, pouca gente que sonha, tem essas aspirações à docência. E tinha uma campanha na televisão que passava quase todos os dias, né, de que todas as profissões passam pelo professor. E hoje isso nem tem mais essa campanha, pelo contrário, né? O professor cada vez mais marginalizado. E é um tema para você aprofundar o conhecimento, porque os temas que menos se esperam são aqueles que, de repente, podem surpreender você. Os caminhos que passam a educação brasileira, né? Vejam isso. Então, o primeiro que eu quero destacar aqui é a questão do argumento de autoridade. Aí eu vou fazer aqui a apresentação desse conteúdo e depois falar das possibilidades de risco que você pode correr utilizando esse tipo de estratégia. Bom, a tese a leitura é extremamente importante. Olha o exemplo. A leitura permite ao homem se comunicar, aprender e até mesmo desenvolver e trabalhar suas dificuldades. E aí vem aí o grifo, o destaque. Em reportagem recente, você já viu que vai rolar aí uma citação de autoridade. Uma grande revista de circulação nacional atribuiu à leitura a importância de agente fundamental para a transformação social do nosso país. Através do conhecimento da língua, todos têm acesso à informação e são capazes de emitir uma opinião sobre os acontecimentos. Tal opinião, ter opinião, é cidadania, e essa parte pode ser a grande transformação social do Brasil. Então, veja que houve uma citação indireta de um veículo de comunicação respeitado, né, de grande circulação no Brasil. Como pressupõe-se que é no Brasil, porque circulação nacional, né? Então, veja que não houve a necessidade de citar o periódico, de dizer o nome, de dizer a tiragem, de dizer o ano de publicação. A única necessidade que o autor sentiu aqui foi dizer que é uma revista de grande circulação. Por quê? A redação escolar, ela não precisa necessariamente obedecer às normas da ABNT, de uma citação. Por quê?
Porque no dia da prova, quando você for fazer a sua redação, você não sabe qual é a temática. Portanto, você não está com material didático preparado para isso, para fazer, abrir o livro na página 57 e fazer a citação das linhas 8, 9 e 10 do autor tal. Você não tem isso, porque não é uma prova com consulta. Você não sai de casa sabendo o tema. Você sai de casa sabendo de suspeitas, de probabilidades, mas não de certezas. Então, dificilmente numa prova de concurso público você vai poder fazer uma citação direta. O que é a citação direta? A citação direta é quando você obedece rigorosamente, literalmente, aquilo que está sendo escrito ou dito no discurso de alguém. Literalmente extrair dentro do texto, dentro do discurso de alguém, um fragmento que seja condizente com aquela tese que você está defendendo. Então, não dá para você fazer isso, a não ser que sejam expressões já bastante conhecidas, como um poema, versos de um poema, versos de uma música, ou aforismos. Né? O que são aforismos? Ditos populares já conhecidos porque estão atribuídos a algumas pessoas proeminentes, como filósofos, sociólogos, políticos, escritores, etc. Como, por exemplo, penso, logo existo, né? Do matemático, o pai da matemática moderna, Fábio Leite, depois poderá negar ou confirmar essa informação, o pai do cartesianismo, né? O francês René Descartes, penso, logo existo. Eu posso fazer a citação direta, colocar entre aspas, para que quem for ler saiba que eu fiz uma inserção de um outro texto dentro do meu texto, porque se eu não colocar entre aspas, vai entrar como se fosse, vai entrar como um plágio, como uma cópia não autorizada, e ele nem teria como autorizar, porque já morreu faz muito tempo. Poderia citar um outro pensador, por exemplo, Monteiro Lobato, uma casa sem livros, um homem sem livros é semelhante a uma casa sem janelas, né? não tem não tem renovação do ar, não é arejada, né? Ou então a mente humana é como um guarda, é como um paraquedas, só é útil quando está aberto, né? Dizia Einstein. Enfim, você pode se utilizar de várias citações diretas, caso sejam curtas e você lembre exatamente da sua textualidade, da sua literalidade. Mas, se você não lembra, não tem problema. Você pode interpretar, né? Você pode dizer aquilo que determinado pensador, artista disse com as suas próprias palavras. Aí é uma citação indireta, quando eu me aproprio das ideias e não das palavras dessa pessoa. Tem que ter cuidado para você não deturpar o pensamento do pensador que você utilizou, né? Aí você vai forçar uma situação para que aquele pensador consiga dizer aquilo que você quer que ele diga, e isso é desonesto. Cuidados que você precisa ter. Tá cheio de formulazinhas mágicas para escrever bem na internet, e alguns professores acabam até caindo nessa cilada, né? E ensinando para os seus alunos algumas situações, como, por exemplo, redações prontas, né? Uma base, só para você colocar algumas coisas relacionadas ao tema que você está trabalhando, mas você já tem uma redação pré-moldada, né? Acrescenta-se uma coisa ou outra, mas é uma redação que se amolda a qualquer tema. Isso é perigoso porque é muito vazio, né? É muito mecânico. E você está sendo julgado pelo conhecimento que você tem. Se você tenta já, antes de entrar num centro acadêmico, buscar essas facilidades, né? Enquanto tem gente que está ralando um tempão já para fazer uma redação que seja consistente, que tenha uma argumentação forte, pode ser que você não consiga essa vaga de imediato, tá? Então, é importantíssimo que você não faça adesão a esse tipo de estratégia.
O outro artifício que é muito utilizado na internet, inclusive, vende como água, né? Usar a expressão bem do sertão, vende como água, é fazer lista de citações de gente conhecida. Inclusive, existem citações já modinha, né? As citações modinha que você já sabe, toda a redação do Enem hoje tem que ter Bauman, né? Zygmunt Bauman, tem que ter alguma coisa. Agora você tem 2 livros que estão na moda, né? Até pouco tempo, o Bauman era o cara do momento. Aí depois, agora tem 2 livros que é o que mais se fala, Cidadão de Papel e Torto Arado. São 2 livros fantásticos, excepcionais, mas não dá para você usar um chá como se fosse aquele remédio do índio que vende lá na Praça Gentil Ferreira, a pomada que serve, milagrosa, que serve para tudo. O seu leque precisa ser muito mais ampliado. E não dá para você estudar citações, tá? Por exemplo, qual é o risco que você corre de estudar citações? É de você colocar uma citação dentro de um contexto que ele não cabe. Vamos pensar aqui o seguinte: você vai citar, nós estamos discorrendo aqui, imagine, sobre homossexualidade. E a gente sabe que a homossexualidade ela existe desde que a humanidade existe. E aí você vai tratar a homossexualidade num contexto em que não se discute isso. Você está tratando a homossexualidade agora e vai citar alguns homens do passado que supostamente são homossexuais. E aí você cita algumas personalidades. Assim, por exemplo, Alexandre o Grande ou Alexandre Magno, né? Sócrates, e começa a citar. Isso é muito perigoso, quando você cita alguém sem conhecer o contexto e sem conhecer a biografia da pessoa. Você corre o risco de dizer aquilo que a pessoa nunca pensou, ou inclusive de tentar dizer aquilo que a pessoa pensava contrária, né? Tem que ter cuidado com essas coisas. Por exemplo, na Grécia Antiga, não tinha essa discussão de homossexualidade. A homossexualidade é uma discussão pós-cristã, pós-judaico-cristã. Quem começa a pensar essas ideias são as religiões uniteístas, né? As religiões teístas, sobretudo naquela perspectiva de que só existe um Deus, do exclusivismo religioso. Aí você tem as religiões mais conhecidas, teístas, né? Você tem o judaísmo, você tem o islamismo e o cristianismo. É a partir dessas religiões que começam a discutir essas novas ideias morais. Não era ser gay, não é que era ser normal ser gay. Simplesmente não se discutia isso. A ideia era o prazer, não era a sexualidade. Alexandre era casado, como vocês sabem, várias vezes casou-se com estratégias políticas de poder, planos de poder, e ele tinha esposas, tinha filhos e tinha relacionamento com outros homens. E era um guerreiro extraordinário, estrategista incomum. Sócrates, por exemplo, quando foi condenado a beber cicuta, estava na sua cela, ele poderia não aceitar, não querer ser sentenciado e se retratar das suas acusações, mas ele preferiu ir até o fim, cumprir a sentença da escolha que ele fez para si. E Sócrates morre ao lado dos seus amigos, nos braços da sua esposa e do seu amante, que era um general. E ninguém comenta isso, porque isso não é que era normal, era comum. Ninguém comentava isso. Não existia essa ideia de homossexualidade, né? Então a gente tem que ter cuidado na hora de fazer uma citação para não dizer ser gay. Não se tinha essa expressão gay. Não tinha essa expressão homossexualidade. Nem tinha esse conceito de homossexualidade que nós temos hoje na contemporaneidade. Então, quando você for fazer essas citações, o ideal é que você conheça o pensador que você vai citar, para que você não force a barra
de dizer algumas coisas que o pensador nunca pensou sobre, ou que tinha uma ideia até oposta àquela que você está dizendo que ele confirmou, né? Imagine aí você usar filósofos como Arthur Schopenhauer, por exemplo, Friedrich Nietzsche, para falar sobre religião, né? Enquanto que eles estavam falando da emancipação do homem através do conhecimento e não estar preso mais a um dogma, a um conjunto de regra, de fé e de prática e de moralidade. E ele não discute isso. Ele simplesmente diz assim, nós estamos saindo de um período, por exemplo, Nietzsche, por exemplo, está aí saindo de um período obscurantista, né? A sociedade muda do teocentrismo medieval para o antropocentrismo da modernidade, né? O mundo caminha agora em passos largos para a modernidade, aposta na ciência, é isso que faz o positivismo, acredita na industrialização, acredita agora numa série de coisas que não cabe mais ao homem acreditar que ele não é o protagonista da sua história e que aquele Deus que era pregado na Idade Média, ele já não tem mais espaço porque o homem se emancipou. Está em cena agora um super-homem, e não aquele homem coisificado, apequinado, né, que espera pela vontade de Deus. Agora tem um homem que tomou as rédeas da sua história, que começa a dominar os elementos da natureza e começa a fazer com que esses elementos se transformem para o bem ou para o mal dele. Aí vem a industrialização, vem o capitalismo, vem a ciência, as ciências humanas, as ciências tecnológicas. E agora, mesmo a igreja ainda continuar existindo e ninguém conspira contra ela, esses filósofos dizem que o homem agora é protagonista da história e não é mais Deus. Por isso que Nietzsche diz Deus está morto, agora é o homem, né? Então, é preciso ter cuidado para fazer essas citações e essas citações elas serem um tiro no pé. Assim como também tudo que a gente vai fazer hoje é sociedade líquida, valores líquidos, relações líquidas. Em algum momento vai caber, é óbvio. Só estou dizendo que a gente precisa ter cuidado para não cair na modinha de sempre utilizar as mesmas coisas e ser iguais aos demais. É preciso ampliar mais essa discussão, ler mais, pesquisar mais, assistir um pouco mais de jornais, de documentários, de séries, ouvir mais músicas que falem dos contextos, dos processos da civilização, ter curiosidade de saber a opinião contrária àquela que você pensa, para que quando você for argumentar, você tenha um argumento forte, capaz de combater a ideia que é oposta à sua. Então, é um processo, né? Demora um pouco para você saber fazer isso com um conforto, né? Demora. Vamos adiante. Então, vimos aí a citação. O argumento de dados concretos. Gente, tem uma fala, um ditado popular, um aforismo que diz: contra fatos não há argumentos, né? E a outra diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras. É um provérbio chinês. Então, sempre que você quiser convencer, você precisa mostrar concretamente ao seu leitor que aquilo que você está dizendo é aplicável, ou que o contrário não é aplicável, e mostrar por quê. Não existe coisa mais sedutora do que números, quando você quer provar alguma coisa. Estatísticas, números. Isso é fundamental. É o argumento que a televisão, o jornalismo mais utiliza para combater uma ideia, rechaçar uma ideia ou para abraçar outra. É mostrar os dados. Por exemplo, agora, todos os dias, há quase 2 anos, você está acompanhando na televisão os dados da evolução da doença, chamada Covid, que chegou ao status de pandemia, né? Alcançou todos os continentes, ou os dados da evolução da vacina e os seus efeitos. Né? Essa semana nós tivemos, semana passada, acho, nós tivemos a feliz notícia de que o Rio Grande do Norte passou 30 dias sem que o Giseuda Trigueiro, por exemplo, tivesse morte por Covid. E tivemos 6 dias ininterruptos de ninguém morrendo em Natal, ou no Rio Grande do Norte no geral, exatamente.
Então, esses dados, eles são muito importantes porque eles corroboram, eles confirmam, ratificam uma ideia que você está afirmando. Então, vamos aqui para a teoria. Ó. Estes argumentos se baseiam em demonstrar a opinião através de estatísticas, dados que revelem que o que o autor quer provar. Exemplo, eu estava falando no início, num argumento de autoridade, sobre a questão do papel do professor e da educação. Sem querer atirar pedra em ninguém, mas pensem aqui comigo. Os países mais evoluídos não são aqueles que investem em armas bélicas. Os países mais evoluídos sequer são industrializados. Né? Os nórdicos, por exemplo, os países do norte da Europa, os países frios como a Finlândia, a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, são os países que têm o maior índice de desenvolvimento humano do mundo. Os países que têm o índice de felicidade, os índices que medem a felicidade, eles estão no topo. Aí nas Américas nós temos, por exemplo, o Canadá, que também não é industrializado. No Oriente nós temos o Japão, por exemplo. Todos esses países têm uma coisa em comum. Eles investiram maciçamente na educação. A melhor educação do mundo não está nos países industrializados, nas megapotências. Claro que elas estão inseridas nesse contexto, mas quem melhor vive no mundo não está nos Estados Unidos, nem no Japão, nem na China. Estão em países pequenos, por exemplo, na Dinamarca, que sequer algumas lojas no interior, em Copenhague, eu estava vendo um documentário outro dia desse, em Copenhague, por exemplo, e são números para você colocar, fatos, números, dados, para você colocar na sua redação. Copenhague, por exemplo, tem 1 milhão de habitantes, tamanho de Natal. 2 milhões de habitantes, aliás. 2 vezes o tamanho de Natal, compreendendo, então, a região metropolitana. 2 milhões de pessoas, 1 milhão de bicicletas. Está entendendo o que é qualidade de vida? E que há escambo. Nas lojas, há escambo e não tem vendedor. A loja está vazia e você chega lá e você quer trocar um móvel da sua casa. A família cresceu, não acomoda mais todo mundo, você quer uma mesa maior. Você vai lá na loja, percebeu que tem uma mesa para troca ou para venda. Você simplesmente coloca o valor da mesa lá, retira a mesa e vai embora. Ou você troca a mesa uma pela outra. Deixa a sua mesa lá em outro estado de conservação e pega a outra e vai embora. Não sei se vocês sabem, mas a UFRN fez um experimento desse aqui, patrocinado por algumas empresas e empresários. Me parece que uma delas era a Kibon ou era a Esterbon, não lembro. Tinha um freezer no setor da UFRN que você não tinha ninguém vendendo. E tinha um cofrezinho, uma lata, e você colocava o dinheiro referente àquele produto, que era o picolé, tirava o picolé e pagava e ia embora. E havia um estudo de alguns pesquisadores da UFRN que pesquisavam essa ideia de que o Brasil não é um país tão desonesto como se prega. E, de fato, enquanto os empresários mantiveram esse projeto dentro da universidade, pouquíssimas vezes havia um desfalque muito grande de picolé. Às vezes, 1 ou 2, mas as pessoas, no geral, elas, segundo o levantamento, eram honestas. Então, essas informações, elas são muito importantes quando você quer acrescentar alguma coisa à sua tese. Dados, números. Olha aqui a tese. O brasileiro não tem hábito de ler, que é para nós uma novidade, né? Veja aí. Em uma pesquisa recente sobre hábitos de leitura, os brasileiros ficaram em 27º lugar, está implícita aí a ideia de lugar, de posição, em um ranking de 30 países. Olha aí como nós somos evoluídos no quesito leitura. De 30, nós ficamos em antepenúltimo.
gastando 5,2 horas por semana com o livro. Os argentinos, vizinhos, ficaram em 18º lugar. Para o desespero dos brasileiros, os argentinos leem mais. Né? Então, você tem um número aí que não é, eu acho, não é achismo. É dado, é comprovação. Então, quem vai ler o seu texto vai se sentir seguro porque você tem um dado preciso que faz com que ele pense nessa realidade, nessa situação. E se convença disso porque contra fatos não há argumento. Até aqui tudo tranquilo? Tudo altamente mais ou menos? Eu estou me achando tão sério hoje que ninguém nem falou nada ainda. Tá tudo bem? Vocês estão com fome? Eu tô. E aí, tá dando para entender? Alguém tem alguma coisa para falar, para digitar? Se manifestem, parece que eu estou sozinho. Eu acho que eu estou sozinho mesmo. Vamos lá. O terceiro argumento é por exemplificação. Quando você se utiliza, está tudo bem, é? Está tudo bem. E se não estivesse? Não está tudo bem, mas vai ficar, né? Bom, que bom que vocês estão ouvindo. Alguém está me ouvindo aí. Bom, quando você parte para o argumento de exemplificação, você vai se utilizar, tá ótimo, né, Iago? Você vai se utilizar de algum fato, de algum fenômeno, de alguma coisa produzida para servir de exemplo para o que você está dizendo, tá? Então, olha aí, ó. Aqui se faz a defesa da tese através da apresentação de um exemplo, um fato, um acontecimento, que demonstre que o autor quer provar. Observação. É preferível que o fato escolhido seja conhecido. Exato, que ele tenha relevância, óbvio, e que ele tenha reconhecimento, que tenha uma repercussão considerável para que o seu leitor possa, eita, eu me lembro disso, né? Realmente. Porém, não precisa ser verídico. Isso quer dizer que você pode inventar uma historinha. E aí eu me lembro de dois caras que faziam isso fantasticamente. O primeiro era Sócrates, com o mito da caverna, por exemplo, que ele cria toda uma situação para mostrar a ignorância em que estava mergulhada a sociedade ateniense. Eu acho que vocês já leram o mito da caverna. Deixa eu ir vendo aqui o que é que o povo está dizendo aqui. Está ótimo, sim. Vai sim, tá. E outro cara também, não menos ilustre, não menos famoso, é Jesus, que para ajudar os judeus a, a entender melhor o judaísmo e, posteriormente, o cristianismo, quais eram os objetivos de Deus para aquele povo, para aquela sociedade, como é que uma sociedade era tão carregada de religiosidade e ignorava o outro, e não via o outro, e não se preocupava com o outro, né? E havia uma carga de injustiça social tão grande. Uns tão ricos e outros tão pobres. E a injustiça do Estado com os pobres, que cobravam impostos gigantescos, né, aos mais pobres, tiravam dos pobres para dar aos ricos. E aí, quantas vezes o próprio Jesus não usou alegorias, parábolas? Alegoria é um conjunto de metáforas. Quantas vezes ele não construiu algumas metáforas, né? Ou melhor, algumas parábolas de histórias que nunca aconteceram para ilustrar uma verdade que ele queria que os seus contemporâneos entendessem, né? A didática dele era uma didática em que ele falava dentro da linguagem da realidade socioeconômica e cultural daquele povo, para que eles pudessem entender. E ele criava uma historinha dentro daquela situação. Um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Enquanto descia, foi abordado por um grupo de ladrões que o assaltaram
e o espancaram e deixaram semi-morto ou quase morto. E aí ele discorre por toda essa história para depois combater o preconceito do judeu com o samaritano. Ele criou uma história, ele exemplificou basicamente isso. Então, não precisa ser verídico, mas reconhecidamente verossímil. Não. Porém, não precisa ser verídico, reconhecidamente verossímil, ou seja, verdadeiro. Ou seja, mesmo que não tenha acontecido, deve estar o mais próximo possível da realidade do leitor, para que ele possa fazer paralelos e entender que aquele exemplo, ou um mau exemplo, ou um bom exemplo, comporta dentro daquela argumentação. Olha a tese. O Brasil começa a dar mais importância, e aqui tem uma figura no meio que não deu para ver. Aqui tem. Deixa só eu ver aqui no PowerPoint, eu tiro a figura e a gente lê. Isso, pronto. Deixa eu voltar para cá. Já aparece para vocês aí? Eu não consigo ver. Já, professor. Ok, obrigado. Então, o Brasil começa a dar mais importância à leitura. E aí tem o exemplo, né? Uma jovem, deixa eu apagar aqui essa legenda. Uma jovem senta no metrô, abre sua mochila, retira um livro e começa a ler. Pronto. Essa é uma imagem cada vez mais frequente e que reflete uma lenta mudança de hábitos no Brasil. Essa realidade, veja que o que está mostrando aqui é uma coisa bem genérica. Não aconteceu. Ele não está dizendo especificamente que essa jovem, que ele estava sentado no ônibus, não é uma narrativa. Estava sentado no ônibus, quando num ponto que dá para o bairro tal, entra uma jovem vestida tal, com as características tais, aí você vai para a descrição, abre um livro e começa a ler. Não, ele está exemplificando apenas que é comum entrar nos metrôs e perceber jovens sentados com a mochila sobre as pernas, lendo um livro. Isso é bem comum, né? Então, apenas uma exemplificação. Bom, aí vem aquela exemplificação de argumento que foi falado nesse instante. Não lembro quem, Elian, que falou, né? Logo no início. Deixa eu ver aqui no chat. Não dá mais para eu ver. Tá aqui. Eu vi esse tipo de argumento com o tipo: eu já vivi, logo eu sei mais de tal assunto que você. Causa e consequência, né? Então, o que é o argumento de causa e consequência? Ele também é chamado de argumento de raciocínio lógico. Isso é também chamado de silogismo, né? Santo Agostinho, quando vai desenvolver, na verdade, quem desenvolve esse tipo de argumento não é Santo Agostinho, desculpem dizer a bobagem. Quem desenvolve é a lógica aristotélica, né? É Aristóteles que desenvolve esse raciocínio lógico de causa e consequência. Confesso a vocês que eu adoro esse tipo de argumento, causa e consequência. Sempre que eu quero discorrer sobre determinado assunto, eu começo mostrando quais as causas pelas quais a sociedade está enfrentando isso, quais as consequências, parágrafo 2 da argumentação, quais as consequências que isso pode trazer para a sociedade e a conclusão.
quais as possíveis soluções para essas causas e para essas consequências, né? Eu gosto muito dela. Claro que dentro desse engendramento, dessa organização, eu posso fazer uma exemplificação, eu posso fazer uma citação de algum pensador, de algum filósofo, de alguma música, mas causa e consequência é uma coisa que me seduz bastante, porque me parece muito lógica e bem didática, porque o sujeito entende passo a passo. Estou falando sobre a leitura. Aí eu digo que a leitura é uma atividade de pouca sedução no Brasil. Os brasileiros, em média geral, não são afeitos à leitura. E aí eu faço essa minha tese, apresento, então, no parágrafo seguinte, digo, aí a minha tese é a pouca leitura ou a falta de leitura prejudica o desenvolvimento socioeconômico e cultural da nação. Essa é a minha tese. Então, tendo feito isso, aí eu vou para as causas. Quais são as causas de os brasileiros não gostarem de ler? Aí eu preciso conhecer um pouco desse cenário para que eu possa apresentar causas. Claro, todo o contexto de redação exige do escritor o domínio do conteúdo. Senão, vai ficar aquele negócio, como eu disse a vocês agora há pouco, aquele negócio mecânico. Você pegou uma estrutura pronta, pré-moldada, e aí joga essa estrutura e acrescenta aquilo que lhe interessa, mas a sua redação ela não consegue atacar o âmago do negócio, que é a defesa. Você só utilizou uma forma de bolo, uma receita. Isso é muito perigoso. Macete, acho que Fábio Leite já deve estar me escutando, eu nem sei se ele está por aqui hoje. Esse negócio de macete em cursinho, ele é muito bom para quem já sabe atalho. A gente só sabe dos atalhos quando já conhece o caminho. Quando você conhece o caminho, pegar um atalho é bom. Mas quando você não conhece o caminho, pegar um atalho pode ser perigoso, porque você pode se perder. Então, atalho não é bom para quem já sabe o caminho, para quem já sabe a direção. Tá? Então, veja aí, o hábito da leitura traz benefícios incríveis. As consequências aí, ó. Causa, leitura, consequência, benefício. Então, bora lá. Os benefícios da leitura são cientificamente comprovados. Eu tenho 5 minutos para concluir. Pesquisas indicam que crianças que têm o hábito da leitura, incentivado durante toda a vida escolar, desenvolvem um senso crítico e mantêm seu rendimento escolar em um alto nível. Olha aí, você tem causa e consequência. Houve uma pesquisa, e a pesquisa detectou que o hábito de leitura é a causa, hábito de leitura. Esse hábito de leitura traz consequências. Quais são as consequências? Desenvolve um senso crítico. O senso crítico é ter a capacidade de avaliar, tendo como parâmetro o aspecto lógico e não lógico racional, e não repetir o discurso dos outros, é senso comum, e mantém um rendimento escolar em um alto nível. Então, você tem aí 2 consequências para uma causa. Você tem que ter cuidado para não cair naquilo que eu falava logo no início, que é a falácia. Talvez em um outro momento, se eu tiver que continuar esse assunto para nós encerrarmos, né, eu fale sobre o perigo das falácias. O que é uma falácia e quais os riscos que você, ou melhor, e quais os cuidados que você precisa ter para não cair neles, né? Bem, gente, o nosso tempo, ele, infelizmente, ele passa rápido, né? Ele é justo, ele passa igual para todo mundo, é democrático, mas a gente não sabe aproveitar, né? Então, é sempre muito bom poder estar junto de vocês para compartilhar um pouco de informações sobre redação. Espero que tenha ajudado a revisar algumas coisas pertinentes aí. E o ideal é não somente você ter acesso a essa revisão, mas ter a predisposição para colocar em prática, escrever, colocar em prática, né, para que fique mais consolidada na sua cabeça aí a chegada desses conhecimentos revisados ou adquiridos, tá bom? Um abraço aí para vocês. Professor, Espero que muito tenha obrigado sido bom. pela Oi, aula. Juliano. Muito Imagina. obrigado pela aula, foi uma excelente aula. Até eu estava acompanhando aqui desde o início.
Professor Fábio Leite, infelizmente não pôde estar presente hoje, mas estava acompanhando aqui toda a sua aula. Muito obrigado. E eu queria fazer um questionamento, senhor. Sempre tem os Sim, professores de redação, aquela brincadeira de qual seria o tema da redação. O senhor tem algum palpite? eu tenho alguns, né? A gente sempre tem alguns palpites. Eu gosto muito de dizer isso já na reta final. Mas talvez a educação seja um dos temas, né? Faz muito tempo que não se aborda nada relacionado à educação. Eu imagino que não tenha nada relacionado à mulher, por agora, porque já tem 3 temas que vêm abordando essa questão da mulher. Pode ser um tema seguido aí também sobre saúde, já que nós estamos vivendo um tempo difícil relacionado à questão da saúde, à universalização do direito da saúde. Lembrando que há pouco tempo eu trabalhei isso, acho que ano passado eu trabalhei sobre a questão da saúde mental e caiu, né? Foi tema da prova do ano passado. Então, eu abordava nesses elementos básicos aí que o Estado assegura. Os direitos à saúde, à educação, à segurança, são esses temas prováveis. A gente ainda está esperando a questão da mobilidade urbana, que nunca saiu, e também a questão do preconceito. Nós estamos vivendo um período de polaridade muito grande no Brasil e um desnivelamento socioeconômico muito grande entre o eixo sul-sudeste e norte-nordeste, e dentre eles a questão do preconceito linguístico, né? Dentro dessa área de preconceito, há esse problema de preconceito linguístico também, que é um tema bem neutro, que não envolve aspectos políticos, pode ser que seja um tema interessante a ser abordado. Fora Ok, isso, tem professor. outros universos aí, mas não dá tempo de a gente falar de tudo na mesma aula. Ok, professor. Então, muito obrigado pela sua aula, tá? E até a próxima Obrigado, meu querido. oportunidade. Tchau, Obrigado, um abraço, boa obrigado. tarde, gente.